A Bíblia é viva, viva a palavra. Minha saudação fraterna a você, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia 24 de setembro e continuando nossa caminhada, iluminados pela palavra de Deus, vamos conhecendo um pouco mais sobre ela. Hoje conheceremos o evangelho mais antigo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Escrito por volta do ano 68, quase 40 anos após a ressurreição de Jesus. Época em que a terra de Cristo estava sendo duramente dominada pelo exército romano. Era o tempo da chamada Guerra Judaica, que terminou com a destruição da capital, Jerusalém, no ano 70. O autor do primeiro evangelho a aparecer por escrito chama-se Marcos. Costumou-se identificá-lo com João Marcos, filho de uma senhora cristã de Jerusalém, chamada Maria, que reunia em sua casa um grupo de oração, como está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. É o mesmo João Marcos que acompanhou Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária e que acabou desistindo no meio da viagem. Ele foi um dos motivos da ruptura da missão conjunta de Paulo e Barnabé na segunda viagem, narrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 39. Mais tarde, Paulo reconheceu a importância de Marcos no trabalho de evangelização. É importante recordar que Marcos é identificado também com o personagem citado na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 13. De fato, um historiador chamado Eusébio de Cesareia, num relato chamado História Eclesiástica, afirma que Marcos foi o intérprete de Pedro. Cuidadosamente escreveu tudo aquilo que ele lembrava das pregações do apóstolo Pedro a todo o povo. Segundo alguns estudiosos, o Evangelho de Marcos foi escrito para servir de guia aos adultos que se preparavam para o batismo, os catecúmenos. Duas perguntas norteiam esse Evangelho. Quem é Jesus? E qual é o perfil do discípulo, da discípula que Jesus procura? Marcos responde à primeira questão com fatos, narrando os milagres que o Mestre Jesus realizou, deixando ao leitor a tarefa de responder à questão. Quanto à segunda pergunta, o evangelista convida à humildade de quem sabe recomeçar a cada passo, pois nesse evangelho, os discípulos sofrem de ignorância crônica a respeito da verdadeira identidade de Jesus Cristo. No fim, quando tudo parece resolvido, os discípulos são convidados a voltar à Galileia, terra de gente pobre e excluída, para aí descobrir Jesus ressuscitado, não numa visão extraordinária, mas no fazer as mesmas coisas que o Senhor fez, expulsar demônios e curar os enfermos. Aí, nessa prática de inclusão dos excluídos, é que se pode sentir e ver o ressuscitado. O Evangelho de Marcos mistura catequese e espiritualidade na descoberta de quem é Jesus Cristo e quem somos nós diante dele e da sua proposta. Portanto, somos convidados a ler o Evangelho de Marcos, conscientes de que tal leitura ficará vazia se não estivermos dispostos a entrar no seguimento de Jesus, aqui e agora, dando continuidade ao que ele fez, pois sua atividade foi um começo que deve prosseguir na história através dos que querem ser seus discípulos, até que o reino de Deus venha em plenitude. Tomemos nossa Bíblia e façamos a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 6. Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 6. A Bíblia é viva, viva a palavra. Até amanhã. Fique com Deus.